Olá pessoal, eu sou o professor Daniel Martins Nunes, sou professor de Matemática no IFMG Campos de Januária e neste módulo estarei ministrando a disciplina de Estatística no seu curso. Nessa primeira semana nós veremos alguns conceitos importantes da estatística, assim como também veremos algumas técnicas de amostragem que são importantes para a gente fazer um levantamento de dados estatísticos e também veremos algumas possibilidades de organização desses dados que nos permite observar o comportamento melhor dessas informações. Nessa semana também nós teremos uma aula síncrona, onde discutiremos as dúvidas que vocês tiveram ao longo da semana sobre a videoaula ou sobre as atividades e também apresentarei a dinâmica das nossas atividades avaliativas. Dessa forma, então, eu peço que você participe ativamente desse processo, mas caso você não possa participar dessa videoaula, ela estará disponível para que você possa assistir posteriormente. Então é isso, espero que vocês também saibam que estou à disposição para ajudá-los nos momentos de dúvida. Então vamos para a nossa primeira videoaula do curso. Então iniciaremos as nossas discussões aqui com a pergunta: para que serve a estatística? Nós vivemos em ambientes de incertezas e de variedade de informações. Isso, em algum momento, pode constituir o nosso problema de pesquisa, né? E com as técnicas de estatística que nós veremos durante o curso, nós podemos então levantar dados que nos permitirá obter informações mais precisas sobre o problema, né? E assim, com essas informações, eu consigo então obter conclusões, né, sobre a necessidade de resolver esse problema ou de atacá-lo de uma outra forma. E isso vai nos levar então a tomar decisões para remodelar, né, esses problemas do nosso ambiente de incertezas de variedade de informações. Então a estatística está associada a essa necessidade, né, de levantarmos informações para resolver os problemas nossos do cotidiano. Também é necessário discutirmos aqui sobre a origem da estatística, que na antiguidade estava associada à ideia de recenseamento da população. Isso porque os políticos tinham necessidade de conhecer a condição socioeconômica dessa população, assim como também a cultura, a religião, mas, de um modo geral, todo esse recenseamento estava mais associado à ideia de aplicação de impostos nessa população. Então, se na antiguidade nós tínhamos essa ideia, né, da aplicação da estatística com relação ao conhecimento da população e da aplicação de impostos, na Idade Média isso configura um pouco de forma diferente, porque já também é utilizada como forma de observar qual é o poderio bélico de cada civilização. Já na atualidade, né, nós trabalhamos com uma gama de informações devido à questão do mundo ser tão globalizado, e também é preciso tomar decisões que vão afetar praticamente todo mundo. Isso se reflete, por exemplo, na necessidade de investigarmos, por exemplo, os índices econômicos de cada país, nas pesquisas de intenção de voto, nas Big Datas, né, que são o grande volume de informações que dispomos atualmente. E de modo mais atual, nós temos aí o uso da estatística no acompanhamento da evolução da pandemia do Covid-19. Mas também a gente poderia observar a estatística sendo utilizada nesse momento também como uma ferramenta para a produção de uma vacina contra o Covid-19. Então, dessa forma, a estatística é fundamental na análise de dados que são provenientes, né, de processos que a gente possui uma grande variedade de informações. Mas é preciso também se perguntar o seguinte: que tipo de informações são necessárias nesse momento e para o nosso estudo? Assim como também é preciso nos perguntar qual é a quantidade de informações que é suficiente, já que se eu não consigo observar toda a informação referente à população, eu preciso então observar a quantidade de informações de uma amostra que se tornaria substancial para a nossa pesquisa. Também, como a gente poderia processar essas informações, né? Então, a estatística ela vai nos ajudar a responder esses três questionamentos. Dessa forma, então, a gente observa que a estatística é fundamental para o desenvolvimento de muitas profissões.
Por exemplo, na engenharia, a gente pode observar a aplicação da estatística no controle de processos ou de produção de determinado item, né? Os pesquisadores sociais que utilizam uma amostra para poder fazer um levantamento de dados e, a partir disso, com um controle estatístico adequado, a gente poder observar como que isso se comporta para a população. Os médicos também que desenvolvem técnicas de cirurgia ou de tratamento a partir da observação de como isso funciona numa determinada amostra e, a partir disso, generaliza para toda a população esse tratamento ou essa cirurgia. E também na economia, né, os economistas utilizam-se da estatística para observar o comportamento dessa grande variedade de informações sobre o mercado financeiro. Então, aqui nós temos alguns exemplos da aplicação da estatística em algumas profissões. Então, a estatística ela se subdivide em 3 sub-áreas, que é a estatística descritiva, a probabilidade e a inferência estatística. Na estatística descritiva, nós estudamos então as formas de coleta de dados, a organização desses dados e a construção de elementos que são importantes para a gente visualizar esses dados da melhor forma. Por exemplo, as tabelas de frequência e os gráficos desses conjuntos de dados. Além disso, também é nessa área que a gente estuda algumas medidas, né, que a gente chama de medidas de tendência central ou de dispersão, que são importantes para observarmos a variabilidade desse conjunto de dados. Na probabilidade, nós estudamos algumas técnicas de prever o acontecimento de determinado fenômeno, né, já que algumas dessas informações que a gente vai pesquisar, elas têm uma probabilidade de ocorrência ou não. Então, por exemplo, aqui na probabilidade, a gente pode utilizar mecanismos para prever a intenção de voto de um determinado candidato nas eleições. E na inferência estatística, nós estudamos algumas técnicas, né, de tomada de decisões. Por exemplo, de refutar ou de aceitar a ocorrência de um determinado fenômeno. Então, de um modo geral, a estatística ela é vista como a junção dessas 3 sub-áreas e veremos durante o curso como isso funciona. Então, pessoal, aqui nessa videoaula era só para dar uma ideia para vocês sobre a estatística, sobre a sua origem, sobre a sua influência na nossa vida, e continuaremos o nosso estudo nas próximas videoaulas. Até a próxima!